Senhor, meus queridos. É grande alegria nós estarmos novamente nesta manhã para nós juntos estudarmos a palavra de Deus e buscarmos aprender um pouco mais do que o Senhor tem para as nossas vidas, daquilo que o Senhor preparou, dos seus propósitos divinos, que Deus os tem cumprido. Na lição de hoje vamos estar estudando a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Estamos na penúltima lição deste bloco da Cristologia, uma matéria extremamente importante, que nós precisamos entender Jesus Cristo nas Escrituras como verdadeiramente Ele é, como verdadeiramente Ele se encarnou. E nós já estudamos nas lições passadas a Trindade, Jesus como Deus, Jesus como homem, Jesus igual ao Pai. E hoje nós vamos estar estudando que Jesus tinha essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Um texto que talvez ele traga um pouco de dificuldade para nós compreendermos, se nós buscarmos compreender simplesmente pela nossa racionalidade humana, porque nós estamos tratando aqui da natureza de Deus, e nós compreendemos de Deus, nós entendemos de Deus, aquilo que Deus mesmo deixou revelado na sua palavra, aquilo que Deus mesmo deixou escrito na sua palavra para que nós entendêssemos. Nós compreendemos que os pensamentos humanos, eles nunca alcançarão a grandeza que Deus é. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele deixou escrito o que nós precisamos, Ele deixou revelado aquilo que nós precisamos entender a respeito dEle. Então, o que nós vamos estudar hoje não é algo que ele seja contra a razão, ou seja, que seja irracional, mas é algo que ele é supra-racional, que ele vai acima da nossa razão. Ele entra no ambiente da fé. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 16, quem está lá hoje podia nos ajudar, quando ele faz referência a esse tema de Cristo, 3:16, perdão. 1 Timóteo 3:16. E Paulo já lhe diz, não há dúvida que grande é o mistério. Grande é esse mistério da piedade, aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado às nações, crido no mundo, recebido em glória. O próprio apóstolo Paulo ele diz que essa revelação de Deus, ela é um mistério muito grande. Então nós precisamos da graça de Deus, da direção do Espírito Santo para nós entendermos, crermos e vivermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, entendendo que somos seres limitados e vamos estudar uma natureza que está muito acima do que o homem é capaz de compreender. O texto áureo nos diz, dos quais são os pais,
e dos quais é Cristo segundo a carne. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, está falando que Jesus, segundo a carne, ele veio dos judeus, o qual é sobre todos, mas ele também é Deus bendito. Coloca para nós Romanos 9:5. Deus bendito eternamente. Amém. Deles são os patriarcas, está falando aqui do povo judeu, e deles é Cristo. E é descendente humano, isso. Dos quais, isso foi bom ter colocado 4, eu volto 4. Adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, isso agora os 5. Dos quais são os pais, e do quais é Cristo segundo a carne. Jesus como descendente de uma nação, descendente como homem. O qual é sobre todos Deus bendito. Então o próprio texto de Paulo já coloca aqui que havia nele essas duas naturezas. Uma natureza segundo a carne, do qual ele descendia do povo judeu, que nós estudamos nas lições passadas, mas ele também é Deus bendito, ele também é um Deus eterno. Verdade prática, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo, verdadeiro homem. Vamos à leitura bíblica em classe. Romanos capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 4. E depois nós vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. 5, que nós já havíamos lido, pelo qual recebemos a graça do apostolado para a obediência e a fé de todas as gentes, pelo seu nome. Agora vamos a Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo 5 ao versículo 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Nós precisamos entender esta palavra, tomando a forma de servo, porque ela nos vai ajudar a entender muito texto na Bíblia Sagrada. Fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glórias a Deus. Então esse texto, hoje nós vamos estudar essas duas naturezas de Jesus. A leitura diária, para quem faz durante a semana, ela nos traz um caminho da lição. Um caminho que a lição vai percorrer. Então, na segunda, o texto é Mateus capítulo 1, verso 23, que traz as duas naturezas de Jesus revelada na expressão Emanuel, que Emanuel traduzido quer dizer
Deus conosco. Quando essa palavra El, né, ela vem trazida do hebraico, ela tem essa tradução de Deus. Então, Emanuel é o Deus conosco. Terça-feira, Filipenses 2 e 5, 5 e 8, que foi o texto que nós lemos, que são as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Quarta-feira, João capítulo 10, versículo 33, que ele sendo homem, Jesus afirma ser Deus, as duas naturezas em uma só pessoa. E os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Nós estudamos isso nas lições passadas, que os gregos, eles não tinham dificuldade em aceitar Jesus como Deus, mas a dificuldade de aceitar um Deus que fosse homem e que estivesse no meio do povo. Os judeus, pelo contrário, eles não tinham dificuldade de aceitar que Jesus era homem, até porque ele estava entre eles pregando e fazendo sinais e maravilhas. Então, se dissesse que Jesus era um grande profeta, estava tranquilo. A dificuldade deles era aceitar Jesus como Deus. E por isso que eles queriam apedrejá-lo, ao ponto que Jesus disse: mas vocês querem me apedrejar por quê? Pelas boas obras que eu faço? Ele diz: não é pelas obras, mas porque tu, sendo homem, se fazes semelhante a Deus. Quinta-feira, nós tivemos Atos 20 e 28, Jesus, Deus homem, que nos comprou com o seu sangue. Nós estamos entendendo aqui que ele vai traçando um caminho da lição. Olhai, pois, uma recomendação, né, aos pais da igreja, aos pastores da época: pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. A igreja, ela sempre é de Deus, a igreja não é de homem. Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Sexta-feira, Colossenses 2 e 9. As duas naturezas de Cristo continuam para toda a eternidade, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Agora, esse texto ele é muito interessante para nós. O escritor aqui, o pastor que escreveu, me fugiu o nome, Ezequias Soares, ele coloca: as duas naturezas de Cristo agora continuam por toda a eternidade. Quando ele se encarnou, Jesus já era Deus? Não, porque de eternidade a eternidade ele é Deus. Nós estudamos isso na lição passada, João capítulo 1, versículo 1, né? E o verbo se fez carne, e ele é a palavra revelada. Ele é o verbo que estava com Deus no princípio, era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Agora, na sua vinda como homem, ele assume a natureza humana. Então Jesus continua sendo Deus e passa também a ser homem. Só que após a sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que ele assume um corpo glorificado. Note que é ressurreição. Ressurreição é o quê? Voltar ao mesmo corpo, ressurgir o mesmo corpo. Não é encarnação, é ressurreição. Jesus, ele ressuscita no mesmo corpo que ele havia morrido, tanto que ele não está na sepultura. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então Jesus ressuscita agora num corpo glorificado. Porém, essa natureza humana que ele assume,
agora faz parte, ele continua com ela, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Apocalipse vai dizer que todo olho o verá quando ele voltar, até aqueles que o transpassaram. Daniel 7, coloca 7, 13, 14, hoje você vai precisar me ajudar com bastante versículo aqui. A visão de Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião dos dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino para todos os povos, nações, línguas o servissem. Aqui Daniel está vendo quando Jesus voltará para governar. E ele não vai voltar em espírito. Ele vai voltar como homem. A Bíblia diz que todo olho verá, porém, com corpo glorificado. E a Bíblia diz que assim como ele é, nós também seremos. Nós teremos um corpo semelhante ao dele. Ou seja, a Bíblia diz que nós, aqueles que forem arrebatados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitar é voltar no mesmo corpo, porém transformado. Nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, nesse instante, nós seremos transformados a encontrar com Jesus nas nuvens. Agora Jesus assume essa dupla natureza, divina, humana. Então entendemos que quando ele ascende aos céus, que quando tem aquelas visões que eles estão vendo até a nuvem cobrir, que o anjo aparece e diz: varões galileus, porque estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que assim como viste subir, voltará. Que os judeus esperavam Jesus como um governador que viria para reinar. Então, assim como vistes ir, ele vai voltar. Então, quando Jesus ascende aos céus, ele não deixa essa natureza, aqui ele viveu nessa terra, cumpriu o seu papel, ela não existe mais. Agora ele assume essa dupla natureza eternamente, como Deus e como homem. Amém até aqui? A lição de hoje ela é um pouquinho difícil, né? Por isso que Paulo coloca Timóteo 3,16, grande é esse mistério. Mas os irmãos, ao momento que desejarem, pode interromper a aula, pode perguntar. O que a gente não souber, a gente vai buscar. E nas próximas aulas nós respondemos, se não conseguirmos nessa, mas os irmãos têm a liberdade, porque é importante nós entendermos este assunto. Cristologia na Bíblia Sagrada. Cristo, ele é o centro da Bíblia, né? Por isso que João ele vai colocar: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida, antes a ira de Deus permanece sobre ele. O mesmo João que escreveu 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele também vai falar que aquele que tem o Filho, ele está salvo, mas quem não crer no Filho já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então, Jesus ele não é um detalhe nas Escrituras. Jesus ele é o centro das Escrituras. Entender a cristologia, entender a verdadeira natureza de Cristo, ela precisa ser entendida como o Deus, o Verbo encarnado. Porque várias outras religiões têm a Cristo, mas apenas como mais um profeta, apenas como uma boa pessoa que manifestou, que viveu e deu bom exemplo. Nós não podemos entender Jesus desta maneira, mas nós precisamos entender Ele
como o Verbo de Deus encarnado, que se fez homem, se entregou a si mesmo, levou as nossas culpas, e hoje Estevão vai ver ele, né? À direita de Deus, intercedendo por nós, né? Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. E a Bíblia diz uma tradução, e ele se compadece pelos miseráveis, que somos nós aqui, que chegamos diante dele com as nossas culpas, e ele intercede por nós. Introdução da lição. Nesta lição tem o propósito de reafirmar a natureza divina e humana de Jesus, ao mesmo tempo mostrar princípios e heresias contrárias ao ensino doutrinário. Os irmãos notaram que a lição ela sempre tem 3 partes. Então, as lições que nós estávamos estudando, o autor coloca a primeira parte, o ensino puro da teologia de Cristo. A segunda parte, os ensinos heréticos que nasceram lá no início da igreja cristã e que foram dando continuidade. E a terceira parte da lição, como esses ensinos heréticos se manifestam hoje. Então, nós estudamos alguns, arianismo, ebionismo, docetismo, apolinarismo. Algumas lições passadas nós estudamos algumas dessas heresias que não nasceram ontem, mas elas nasceram já lá no início da igreja, tanto que Judas, quando ele escreve a sua epístola, acho que é o verso 3, verso 4, se você puder colocar, verso 4 em especial. Isso, verso 3, amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Olha bem, tive por necessidade, Judas está dizendo, eu queria escrever outra coisa, mas tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verso 4, porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Note bem que ali já tinha gente colocando que Jesus não era Deus. Então Judas diz, eu precisava escrever algo diferente, eu queria escrever algo diferente, mas tive por necessidade entender esta matéria apologética, a defesa da fé, porque muitos têm se introduzido ensinando e negando a Deus, ensinando que esse Jesus não é o Deus verdadeiro. E aqui eu entendo que nem sempre essas heresias nascem com alguém levanta de manhã e diz assim, vou criar uma heresia, né? Não tenho o que fazer hoje, vou fabricar uma heresia. Mas grande parte das heresias ao longo da história começaram bem, mas começa um desvio da palavra durante a caminhada. Isso não é algo de hoje, isso é algo que a igreja primitiva sofreu. Nós vemos a epístola de Judas, nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas uma epístola quase inteira, combatendo os judaizantes. Nós vemos João, que tem grande dificuldade a ler com os gnósticos que estavam entrando dentro da igreja. Então João, no seu evangelho, ele vai combater o gnosticismo com grande afinco. Nós vemos aqui Judas, que tem essa dificuldade com o povo que agora estava deixando o princípio da palavra para sendo levado por uma doutrina que negava a divindade de Jesus. Então, desde o início da igreja, se tem esses ensinos heréticos,
Então, não é diferente para os nossos dias, nós estaríamos blindados disso? Não, não. Sempre quando há um verdadeiro, há um falso tentando imitar. Né? Por que existe dinheiro falso? Porque tem o verdadeiro. Né? Então, sempre o falso, ele é o quê? Uma deturpação, uma imitação do verdadeiro. Então, reafirmar as duas naturezas. Apresentamos o ensino bíblico Então, a lição ela tem 3 objetivos: apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra o ensino do nestorianismo e do monofisismo, e identificar o perigo dessas heresias hoje. Vamos à introdução da lição, senão nós não saímos dela hoje. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia, que foram os primeiros concílios, o primeiro concílio da igreja nós vemos lá em Atos 15, né, que foi a dificuldade dos judaizantes, quando então sobe-se de Antioquia, Jerusalém, sobem todo mundo para Jerusalém, e Tiago então preside esse concílio, mas após isso a igreja ela vai ter vários concílios. Lógico que depois ele vai ter muita deturpação, a igreja vai perdendo a sua, como é que eu vou dizer aqui? Não vou dizer identidade, mas a sua essência. E ela vai se misturando com o Estado, com doutrinas, e ao longo da história a gente vai vendo esse desvio da palavra. Mas no início, esses concílios eram para reafirmar a fé cristã. Então foi estabelecido no concílio de Niceia, depois surgem outros concílios. Surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, 2 pensamentos considerados heréticos no concílio de Calcedônia. Como nós vimos, toda a lição ela traz uma parte do estudo da cristologia associado a um desvio doutrinário referente a esta visão. Então, hoje a lição ela traz esses 2 aspectos, na realidade são 3, mas o último nós vamos deixar para estudar no final, que seria o nestorianismo e o monofisismo. Depois nós voltamos ao estudo do tópico 1, mas vamos ver o que seriam esses 2 conceitos. Vamos lá para o ponto 2 da lição. No subtópico 1 diz: e quem foi Nestório? Ele foi um bispo de Constantinopla entre 428 a 471. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirino de Alexandria, mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Cristotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é a mãe de Jesus humano. Nota que ele começa por uma defesa correta, né? Porque a igreja já via num pensamento, ou seja, se Jesus é Deus, se Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Um pensamento um tanto pela lógica, né? Então, mas isso é um pensamento que ele não subsiste nas páginas da Escritura. É como se dizer, Jesus é homem, todo homem é pecador, então Jesus é pecador? Não. Então, essa lógica que foi usada. Então, o Nestor, ele começa defendendo que o povo judeu, como nós vimos lá, Maria sendo a escolhida, ela era mãe de Jesus, homem.
né? Mãe de Jesus, homem. Mas essa expressão adotada por Cirilo era contraditória em si mesma, embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta. A popularidade do termo já havia se propagado. Então, a preocupação dele era menos com a mariolatria, uma vez que existia esse termo, mas não existia essa veneração a Maria, não existia oração a Maria, era apenas esse conceito. Agora, depois ele continua. Nestório defendeu a formulação dos pais nicenos, divindade de Cristo, a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano. Tá. Segundo esse pensamento, as duas naturezas de Cristo, humana e divina, eram duas pessoas. Olha onde é que o nestorianismo vai. Ele dizia que Jesus, então, era duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. A ilustração nestoriana era a comparação do marido e mulher serem uma só carne, mas nós vemos que isso é diferente. O marido e mulher são uma só carne, mas eles pensam diferente, são duas pessoas diferentes, trabalham em lugar diferente. Então, ele coloca essa colocação para Jesus. A Bíblia nos vai dizer que Jesus era uma pessoa com duas naturezas. Nós já vamos entrar no texto aqui. Tá. A segunda heresia que nasce era o monofisismo, o eustaquismo, né? Esse termo vem de duas palavras gregas, mono, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar era não de unir, mas de misturar. Então, ele usa até uma comparação aqui. Como o bronze é uma liga do cobre e do estanho, ele muda de cor e muda de material. Então, ele dizia que Jesus, ao contrário do que pregava Nestório, ele vai misturar as duas naturezas, divina e humana, e criar uma nova natureza. É como a mistura de duas substâncias diferentes, café com leite. Então, ao contrário de Nestório, que dizia que havia duas pessoas. Então, a igreja ela sofre essa visão diferente da natureza de Jesus. Então, agora nós vamos entrar no estudo da palavra para nós entendermos um pouquinho dessa natureza de Jesus. Amém até aqui, meus irmãos? Entendendo, estou mais confundindo do que esclarecendo. Entendo que a matéria é um tanto difícil. Entendendo que até Paulo diz que esse mistério é grande. Mas vamos lá. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. A descendência de Jesus segundo a carne, subtópico 1. Romanos 1 e 3 coloca para nós lá, já foi lido, mas é importante. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. Sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, e de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Vários textos, aí não precisamos entrar aqui. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Então, aqui nós vimos que ele tinha uma natureza humana, vindo de Maria, vindo do povo de Israel. Nós temos os textos de Mateus que tratam a sua genealogia, segundo Maria e segundo se conhecia por José. Agora, declarado filho de Deus. Isso, agora Romanos
Deixa eu ver aqui. 1 e 4, coloca lá para nós. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Esta expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras: Jesus Cristo nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, o apóstolo conclui: dos quais são os pais e do quais é Cristo, segundo a carne, sobre todos, e Deus bendito. Então, o Senhor Jesus, o texto diz que ele é descendente segundo a carne, mas Deus bendito também. Agora vamos para o subtópico 3, que agora nós começamos o nosso ensino realmente sobre a cristologia de Jesus. Filipenses 2, 5 e 6, coloca para nós, lemos esse texto primeiro. Isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vê se você tem a King James atualizada, ela tem uma linguagem um pouquinho mais fácil de entender. Isso. O qual, tendo a plena natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ela não usa essa palavra usurpação, que nós é um pouco mais difícil de entender, ele não reivindicou o ser igual a Deus. Então o texto nos diz que está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas divinas durante o seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Mesmo que ele fizesse, não seria uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas divina e humana em uma pessoa. Essa passagem é provável hino dos primeiros cristãos que cantavam no culto, e Paulo fez uso dele. Então, o que acontece? Jesus, ele se encarna, Jesus, ele toma forma humana. Coloca de novo para nós esse texto de Filipenses, o verso 5, verso 5, isso, verso 6. De sorte que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, quando ele se encarna, ele não deixa de ser Deus. Nós vimos que quando Jesus é ressurreto, sobe aos céus, ele não vai deixar de ser homem também. Jesus, quando se encarna, ele se faz verdadeiro homem, 100% homem. Mas ele continua sendo Deus, 100% Deus. Aqui nós temos um conceito matemático, né? Porque se ele ficou, é 50% de cada. Mas nós estamos tratando da natureza de Deus, não é um conceito da matemática. Isso nos vai ajudar a entender alguns textos que vão colocar Jesus se limitando a si mesmo. O texto diz que ele assume a forma de servo. Olhem bem. Ele continua sendo Deus bendito eternamente. Colossenses, acho que é 2:9, se eu não me engano, coloco para nós. Isso, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então ele passa a ser homem, mas quando ele se esvazia da sua glória, ele não deixa
de ser Deus, ou seja, ele passa agora a viver como homem e deixa a sua natureza divina. Jesus, ele passa a ser homem, mas ele continua sendo Deus. O que ele faz, ele abre mão das suas prerrogativas divinas. Porém, nós vamos ver em alguns textos que Jesus, ele continua sendo verdadeiramente Deus e sendo verdadeiramente homem. Nós podemos aqui um texto, quando Jesus agiu como Deus. Os irmãos lembram? Sendo homem, mas agiu como Deus. Quando ele perdoou os pecados. Quem pode perdoar pecados? Os irmãos lembram do episódio? Jesus está na casa, eles abrem a cobertura, descem o paralítico, Jesus olha para o paralítico. Perdoado te são os teus pecados, e ele continua paralítico. Aí os judeus começam a murmurar. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus faz uma pergunta interessante. O que é mais fácil dizer? Perdoado te são os teus pecados, ou levanta e anda? Talvez nós poderíamos dizer, é mais fácil dizer perdoados os pecados, ninguém está vendo, né? O paralítico estava paralítico, falou perdoado teus pecados, continuou paralítico, então talvez seja mais fácil dizer isso. Então Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta e anda. Aleluia. Então Jesus aqui, ele age como Deus. Mas nós vamos ver alguns textos na Bíblia que diz que ele vai agir como homem. Coloca para nós na Mateus 24 e 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. Note que essa pergunta ela vai ser feita depois a Jesus. Atos 1:7. O povo sempre quis saber, é uma curiosidade, quando vai haver o fim do tempo? Até hoje tem gente especulando, tem gente... Atos 1:7. Note a diferença da resposta de Jesus após ele glorificado. E disse-lhe, eles vão fazer a mesma pergunta, diz-nos quando serão essas coisas? Jesus disse, não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora Jesus aqui sabe, mas ele está dizendo, não vou falar, vocês não precisam saber, antes disso vocês vão para Jerusalém, busquem o Espírito Santo, sejam cheios e vão fazer trabalho. Voltando ao texto, então Jesus aqui age como homem, coloca para nós lá João 14, 28. João 14, 28. Isso, ouvistes o que eu vos disse, eu vos tenho, eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Porque o Pai é maior do que eu. Mas nós não estudamos até agora que Jesus na Trindade é igual ao Pai. Hein, Welles? Responde para nós, ajuda nós a sair dessa. Então, se nós entrarmos por um caminho, nós vamos dizer que Jesus não sabia, que Jesus era menor que o Pai. E vamos complicar mais ainda a situação. Lucas 18, acho que é o 28 a 30, coloca Lucas 18.
18 e 18, acho que é. Isso. E perguntou-lhe um certo príncipe, essa história do jovem rico, né? Dizendo, bom mestre, guarda esta palavra, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Próximo versículo, Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é. E agora? Ele chega para Jesus e diz, bom mestre. Aí Jesus diz, você está me chamando de bom por quê? Esse bom é só Deus? Então, se nós somos pela mesma lógica, nós vamos dizer que Jesus não é bom? Jesus é bom ou não é bom? Mas então, por que Jesus traz esse texto? A natureza humana. Esse texto... Isso. Perfeito. Mas volta ao versículo anterior, que nós precisamos entender que a gente precisa sempre analisar o contexto inteiro. Eu falei para os irmãos guardarem uma palavra. Qual que era? Bom mestre. Como é que ele tinha Jesus? Mestre. Ele tinha dificuldade de aceitar Jesus como um mestre? Não. Então ele chega para Jesus, bom mestre. Jesus diz, por que você me chama bom, se bom é só Deus? E você não me tem como Deus. Bom é só Deus, mas você tem apenas como um mestre. Agora, bom é Deus, mas você está trazendo uma prerrogativa de Deus para a pessoa de Jesus, mas ao mesmo tempo você nega que Ele é Deus. Então ele diz, bom mestre. Jesus me chama de bom por quê? Se bom é só Deus. Vamos lá de volta para o texto anterior. Que Jesus disse que o Pai é maior do que Ele, mas nós pregamos aqui em todas as escolas que Ele é igual em substância, em eternidade. Coloca para nós lá Hebreus 2:7, se eu não me engano. Tu fizestes um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroastes, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Está falando de Jesus. Mas o texto aqui vai usar o Salmo 8:5, se eu não me engano. Deixa eu ver se é o Salmo 8:5, coloca para nós lá. Não é o Salmo 8. Hebreus ali está, Salmo, isso. Contudo, pouco menor fizeste dos que os anjos, e de glória e honra o coroastes. É uma profecia que o Hebreus está trazendo do Salmo. O Salmo está falando do homem, o Hebreus está falando de Jesus, embora profeticamente o Salmo está se referindo a Jesus. Então está falando que ele, como homem, foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas como Deus, ele é igual ao Pai. Amém até aqui, meus irmãos? Alguma pergunta? O pastor Alceu está ali, ávido para responder. Agora vamos ao tópico 3 da nossa lição. Perigo das heresias e sua atualidade. Subtópico 2 ali, porque os outros nós já estudamos. O gnosticismo, do verbo grego keno, significa esvaziar. Aqui nós vamos voltar de novo para Filipenses, que é um texto chave para nós entendermos. A doutrina gnóstica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais.
Preste atenção aqui, que senão nós não entendemos. O Verbo possuía os atributos divinos, o Verbo, que era Deus, possuía os atributos divinos, mas escolheu não usar. A segunda linha, gnóstica, diz que as prerrogativas da deidade, ou seja, da divindade de Jesus como Deus, foram usadas, mas na submissão ao Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O gnoses é um esvaziamento de Cristo. Isto é uma condição para que o seu messiado, por isso ele abriu mão da sua glória celeste. Coloca para nós isso, João 17:5. O que Jesus fala? É a oração de Jesus. Agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, quando Jesus se encarna, ele abre mão da sua glória para se tornar um de nós. Mas Jesus não deixa de ser divino em momento algum. Jesus não abre mão da sua divindade, da sua deidade. Então, não significa que Jesus renunciou à sua divindade. Interessante é que a Bíblia de Estudo Pentecostais, ela traz um estudo bem interessante. Ela diz que isso não significa que Jesus renunciou à sua divindade, isto é, a sua natureza plena como Deus, mas que voluntariamente deixou de lado suas prerrogativas como Deus, incluindo sua glória celestial, que é que nós lemos em João, a sua riqueza. Coloca 2 Coríntios 8:9. Por 2 Coríntios, isso. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Isso. Então ele abriu mão de sua riqueza e de seus direitos. Coloca lá Lucas 22:27 também. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Pergunta. Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então Jesus abre mão da sua glória, dos seus direitos. Por isso que Filipenses diz que haja em vós esse mesmo sentimento de Cristo, que sendo como Deus, não usurpou, ou seja, ele não reivindica essa autoridade de ser igual a Deus. E ele fala a Pedro, acho que é Mateus 26, devo ter anotado aqui, Mateus 26:53, isso. Isso, Jesus está indo para o Calvário, Pedro saca a espada, está bravo, e aí Jesus diz para ele: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não daria mais de 12 legiões de anjos? Mas note que Jesus não diz, se eu quisesse eu enviaria. Então nós precisamos entender desses textos, que Jesus se esvazia da sua glória. Quando ele diz eu rogaria ao Pai, ele está se colocando na posição de servo. Jesus não perde a sua autoridade divina. Jesus não deixa de ser Deus pelo período que ele vive na terra. Jesus não deixa de ter toda os seus atributos divinos, mas ele simplesmente abre mão e age como servo. Então ele não diz, Pedro está, ele diz, eu estou me entregando. Tanto que, para que o matassem, ele diz, acho que é João 10,
Ele diz, eu não lembro o texto, que ele fala: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém atira. Ninguém atira. Ninguém tinha condição de tirar dele, por ele ser Deus. Mas ele, como homem, ele se entrega voluntariamente. Então isso agora eu não lembro o versículo, mas ele diz, se alguém for rápido de Bíblia aí, pode nos ajudar, eu sei que é João 10. Então ele diz, eu mesmo me entrego. Então Jesus, ele não abre mão das suas, ele não deixa de existir. Então o que gnosticismo aqui, que tem algum combate, a palavra gnoses em si, ela não está errada. 10, 18? Isso. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, porque tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. Quem tem poder para dar a vida e tomar a vida? Deus. Isso, coloca o 17, então, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Aí o verso 18, que nós já lemos, ninguém me atira de mim. Jesus está dizendo para Pedro, ninguém tem poder. Eu estou indo para o Calvário porque assim está escrito, porque a profecia precisa ser cumprida. Mas para que a profecia seja cumprida, eu preciso me entregar. Porque como Deus, ninguém tem poder. Agora, ele continua com a natureza de Deus. Ele diz, então, eu dou, porque eu tenho poder para dar, e tenho poder para tornar a tomá-la de volta. Como servo ele não tinha, mas como Deus, ele tinha. Então, de forma de servo, ele também aceita o sofrimento, os maus tratos, o ódio, e em última instância a maldição de morte de cruz. Ele aceita. Ele aceita. É o Herodes que vai dizer, né? Você não sabe que eu tenho poder para soltá-lo, para prendê-lo? Ele diz, nenhum poder teria se do alto não fosse dado. Então, Cristo tomando a forma de servo, embora tenha permanecido totalmente divino, isto é, completamente Deus, Cristo assumiu a natureza humana com suas tentações, humilhações, fraquezas que esta vida envolve. No entanto, ele suportou tudo isso sem pecar. Isso significa que ele nunca ofendeu ou desafiou a Deus Pai, nem fez qualquer coisa errada de acordo com o padrão perfeito de Deus. É por essa razão que ele foi capaz de fazer o sacrifício perfeito e pagar a pena definitiva, completa pelos nossos pecados de uma vez por todas. Coloque para nós lá, 1 Pedro 3:18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, sua natureza, mais vivificado pelo Espírito. Então Jesus, ele se entrega por nós. Por quê? Porque como Deus, ninguém poderia matá-lo, ninguém poderia ter poder contra ele. Então, Jesus Cristo, ele é 100% Deus. Dizem, meu irmão. Lá em Mateus 17:1, vai dizer no monte da transfiguração que Jesus, ele se transfigura, ele mostra a sua natureza divina. Isso. Que é o... Diz que a sua face brilhou como o sol. Eles verem a Cristo
glorificado no Monte da Transfiguração. Ali eles não veem ele como um homem, simplesmente, né? Mas como Deus. Então Jesus, ele foi uma natureza 100% humana, mas ele foi a sua natureza 100% divina. Ele não se torna como os deuses gregos, meio divino e meio humano. Mas ele se torna o homem perfeito, e nesse quesito ele se torna mais perfeito do que nós. Porque nós já nascemos com a semente do pecado, de Adão. Jesus, ele nasce da semente da mulher, pela ação do Espírito Santo. Então ele não traz a herança do pecado. Então ele é o homem perfeito. A natureza humana, mas o homem perfeito que Paulo trata aos Romanos capítulo 5, o segundo Adão. O primeiro Adão foi o homem perfeito também, criado sem pecado. Porém, no paraíso ele cai. A Bíblia trata Jesus como o segundo Adão, o homem perfeito também. Porém, agora diferente, tentado em tudo, mas diferente de Adão, ele vence. Aleluia. Então, o seu esvaziamento foi uma limitação no exercício de seus direitos divinos, nunca de sua divindade. Até a sua morte, ele entregou. As duas naturezas não formam uma terceira, mas elas são as duas naturezas de Cristo. Gálatas 4:4, coloque para nós lá. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Ou seja, Jesus veio no tempo exato, vindo à plenitude dos tempos. Deus envia o seu Filho divino, mas nascido de mulher, humano. Conclusão da lição, que o nosso tempo acabou. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores. O de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381. Ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais. E estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos. Então não é estudar as inúmeras heresias, mas é conhecer bem o que nós acreditamos. Os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve para nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Que Deus abençoe os irmãos, um privilégio estar nesta manhã compartilhando um pouco da palavra de Deus. Se não consegui esclarecer, mas pelo menos compliquei um pouco. Que Deus vos abençoe. Vamos nos colocarmos então em pé, vamos dirigir a Deus esta oração. Lembrando que Cristo nas Escrituras não é um detalhe. Cristo é o centro das Escrituras. E precisamos entender a Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro homem, ele levou sobre si as nossas culpas, mas como verdadeiro Deus, ele nos redime de nossos pecados, está à destra de Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Pai querido, nesta manhã, porque nos trouxeste diante de ti. Nós te louvamos porque o Senhor quisestes nascer em uma manjedoura. Nós te louvamos porque o Senhor quiseste entrar em um ventre humano. Nós te louvamos porque o Senhor quiseste estar, Senhor, num berço de palha entre animais. Nós te louvamos porque o Senhor cresce, porque o Senhor vive, Senhor, e não peca.
porque o Senhor leva sobre si as nossas iniquidades, porque o Senhor abre mão, Senhor, das suas prerrogativas divinas, porque o Senhor, abre mão da sua glória para estar entre nós, e a tua palavra diz servir à mesa. Nós te louvamos, Pai, porque a tua misericórdia, ela não entra dentro da nossa racionalidade, mas a nossa fé, Senhor, alcança, Senhor, a nossa, Senhor, o nosso desejo, Senhor, de te engrandecer, de te louvar, Senhor, de te bendizer por tão grande obra, Senhor. Ainda, Senhor, que não caiba no nosso intelecto, mas somos gratos a Ti por tão grande misericórdia, porque assim o Senhor o quisestes fazer. Abre, Senhor, a cada dia o nosso entendimento e nos ajuda a compreender a Tua palavra como ela é. Mas não só a compreender, a vivê-la, Senhor, a desfrutá-la e andar nos Teus caminhos,